Nós vamos falar sobre a importância do discernimento. A importância do discernimento. Nós pedimos tanto por sabedoria, não é? Nós pedimos por sabedoria, sabedoria, sabedoria. Mas o discernimento, ele é tão quão importante nas nossas vidas. Porque se nós não tivermos discernimento, nós vamos fazer coisas erradas, tomar decisões erradas, nós vamos trilhar caminhos errados, se nós não tivermos discernimento. E nós vamos também ser alvos fáceis, diante de situações em que nós iremos nos deparar. Então o discernimento, ele se faz muito necessário nas nossas vidas. A importância do discernimento. Romanos capítulo 14, o versículo 1 diz: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu, que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por tudo que já aconteceu nesta noite. Ó Deus, o Senhor nos usou para te louvar e te engrandecer. O Senhor já nos usou, ó Deus, para abençoarmos a Tua obra, através de dízimos, ofertas e promessas de fé. E o Senhor já nos abençoou, ó Deus, para demonstrar a nossa expressão de amor e carinho de um para com os outros. Então, muito obrigado. E nós desejamos agora, ó Deus, que a Tua palavra, ela seja falada, ela seja proclamada, e ela possa, Senhor Deus, criar raízes no nosso ser, no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, que a nossa mente, ela esteja ligada, ó Pai, que ela esteja, ó Deus, em funcionamento para receber da Tua mensagem. E que, ó Deus, não fique apenas na nossa mente, mas que possa também, ó Deus, nos dar forças para cumprirmos com a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, e usa-me com o Teu poder, que eu seja um instrumento Teu, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar. A importância do discernimento. Discernimento é a aptidão ou capacidade de entender certas circunstâncias, que consegue distinguir o certo do errado. Habilidade para compreender algo com sensatez e clareza. Isso é discernimento. Agora, discernir, ver ou conhecer distintamente, julgar, apreciar, decidir. É discernir. O discernimento, ele é essencial no processo de tomar decisões sábias. A palavra de Deus diz em Tiago capítulo 1, versículo 5, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Então, o discernimento é essencial no processo de tomar decisões sábias. Eu preciso de sabedoria. E a palavra de Deus está me dizendo que eu posso pedir que Ele vai me dar abundantemente. Mas diante desse processo de ter sabedoria para tomar decisões sábias, eu tenho que ter discernimento quanto àquilo que eu vou pedir. Eu preciso ter discernimento para onde que eu vou, como que eu vou, o que eu quero fazer. Eu preciso ter discernimento. Eu preciso ter discernimento com quem que eu estou. O que eu estou falando, o que eu vou proferir. Eu tenho que ter discernimento. E se eu tiver discernimento, logo eu vou conseguir agir com sabedoria. Então o discernimento, ele é sim necessário. O discernimento ele é essencial para o crescimento espiritual. Hebreus capítulo 5, versículo 14, diz: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir
tanto o bem como o mal. Uma pessoa crescida espiritualmente, uma pessoa madura espiritualmente, ela, com discernimento, ela consegue discernir o que é certo e o que é errado. Ela consegue discernir entre o bem e o mal. Logo, ela vai tomar a decisão sábia de fazer aquilo que agrada a Deus e que logo vai se beneficiar. E o discernimento é para os humildes. É o que diz o Salmo 25, versículo 9. Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. Aquele que é soberbo, ele não consegue ter discernimento. Porque ele não quer discernimento. Aquele que é soberbo, ele acha que o que ele sabe, o que ele pensa, o que ele aprendeu, já é suficiente para a vida. Já é suficiente para que ele tenha sucesso. Já é suficiente para que ele esteja contente. Isso não é verdade. A palavra de Deus está me dizendo que o discernimento é para os humildes. Aquele que exerce, que pratica e que busca pela humildade, logo ele vai ter discernimento diante da vida. E as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. E é o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 2, versos 13 e 14. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural, e o homem natural que está falando daqueles que não são salvos, daqueles que não têm o Espírito Santo de Deus neles. Então o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então não adianta uma pessoa que ainda não é salva pegar este livro, mesmo com o conhecimento que ele tenha, mesmo com a facilidade que ele tenha de compreender um texto, não é? Mesmo diante disso, mesmo com a inteligência que ele possa ter, ele não vai conseguir compreender o que a palavra de Deus está dizendo, porque ela não se discerne humanamente, ela se discerne espiritualmente. Espiritualmente. Para estes, este livro vai parecer loucura. Este livro vai conter erros e erros e erros para aquele que é natural. Este livro, ele vai ser contraditório para aquele que é natural. Mas para o que é espiritual, ele vai conseguir compreender sim, porque o Espírito Santo de Deus é que nos dá discernimento quanto ao que a palavra de Deus está dizendo. Infelizmente, nos falta discernimento para formularmos os nossos pensamentos, para proferirmos nossas palavras, para colocarmos em prática as nossas ideias, para tratarmos bem o nosso semelhante. Infelizmente, nos falta discernimento. E muitas outras coisas que envolvem o nosso ser. Nós podemos dizer que hoje em dia existe um desentendimento muito grande entre líderes religiosos. Consegue imaginar isso? Desentendimento entre líderes religiosos? Existe, nós podemos ver isso na mídia. E não só na mídia, mas no nosso meio. Nós podemos dizer que cada qual quer defender o seu ponto de vista. Agora, não é errado defender o ponto de vista, o errado está quando achamos que somente nossas opiniões e nossos métodos é que são corretos. Eu não estou falando de doutrina, eu estou falando de métodos e opiniões. Existe uma guerra que está manchando o testemunho dos crentes, diante desta briga do que é certo ou errado. E o problema maior é em relação aos descrentes, porque eles estão vendo, e até mesmo os evangélicos não estão concordando entre si. Então isso passa uma imagem ruim e desorganizada para todos aqueles que estão ao nosso redor, presenciando tais coisas. Então que Deus nos ajude a termos discernimento para não entrarmos em questões destas, que não levam a lugar nenhum,
que traz, na verdade, problemas, discórdias. Para que entrar no meio desse? Isso passa então uma imagem ruim. Quantos aqui já discutiram sobre religião? Você não precisa levantar a mão, não. Mas talvez em algum momento nós discutimos sobre religião, não é? Isso está certo, isso está errado. Chegamos a algum lugar? Só leva a inimizades, julgamentos falsos, críticas e apatia com outras pessoas, e principalmente com os da mesma fé. Se usarmos de discernimento diante de uma questão desta, nós passaremos a promover paz ao invés de discórdia. Nós edificaremos ao invés de destruir ou causar uma marca irreparável. Romanos capítulo 14, versículo 4 diz o seguinte: quem és tu que julgas o servo alheio? Quem és tu que julgas o servo alheio? Então precisamos nos preocupar com o que estamos fazendo para agradar a Deus. É isso que nós precisamos nos preocupar. Nós precisamos parar de ficar pensando naquele que está certo ou naquele que está errado e começar a fazer para Deus o que Ele está pedindo que nós façamos. Aí sim, nós vamos ter uma vida diferente, uma vida agradável, uma vida alegre, realizada. Então precisamos orar a Deus: Senhor, nos dê discernimento. Quando nós começamos a olhar para o que as pessoas estão fazendo, nós passamos a revelar a nossa imaturidade espiritual. Então, através do discernimento, a vida se torna mais viva e prazerosa. É necessário orarmos a Deus: Senhor, me dê discernimento. Discernimento. O que nós iremos ver nesta noite são 3 áreas em que nós precisamos de discernimento para não errar. Para não errar. Em primeiro lugar, discernimento quanto à diferença pessoal. Os versículos 1 e 2 do texto que nós lemos, diz assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. O que Satanás, ele mais usa hoje em dia para destruir amizades e relacionamentos, são as diferenças pessoais. O texto está se referindo àqueles que são fracos na fé e que não têm estrutura para suportar as pressões diárias. Como sabemos, a palavra de Deus nos mostra em João 16:33 que no mundo tereis aflições. E um dos maiores causadores de aflições são as diferenças pessoais. Hoje, existe a defesa de opinião, onde todos querem estar certos, ninguém quer ceder para que as coisas caminhem de uma forma mais saudável. As diferenças pessoais, elas estão destruindo ideias, comportamentos e igrejas. Eu penso assim, tem que ser assim, não vou mudar a minha ideia, o meu pensamento e ponto final. Então a liberdade de expressão está causando intrigas e discórdias, ao invés de crescimento e restauração. E nós podemos presenciar através da mídia, que cada um defende a sua tese, sem se preocupar com a opinião do próximo, com a opinião do outro. Agora, será que isso também acontece no nosso meio? Infelizmente acontece. Se levantássemos um assunto polêmico aqui na igreja, vamos dizer que eu faço uma pergunta aqui polêmica, não é? O que ia acontecer? Ia causar um grande tumulto, cada um ia ter a sua opinião, e nós não iríamos chegar num comum, onde todos iriam concordar com aquela conclusão. Por causa de quê? Por causa de polêmicas, por causa das diferenças pessoais. E Deus, Ele na sua sabedoria, Ele nos deu esta oportunidade, Ele nos deu esta chance, Ele nos deu este meio de que nós podemos pensar por nós mesmos. Ele nos deu. Agora, eu preciso ter discernimento para respeitar a opinião do meu próximo. Eu tenho que ter esse discernimento. E se eu consigo respeitar a opinião do meu próximo, o meu lar vai ser bem sucedido. A começar dentro da minha casa.
com o meu cônjuge, com os meus filhos, os filhos com os pais, respeitar as diferenças pessoais. Precisamos de discernimento para isso. Precisamos compreender que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Nós não podemos colocar diante de nós uma linha para seguirmos e aquela linha ela é correta. Nada pode interferir naquela linha. Nós não podemos pensar desta forma. Nós precisamos estar abertos para o que o Espírito Santo de Deus nos fala. Nós precisamos estar abertos para que as pessoas de Deus venham ser um instrumento para a nossa edificação. Isso é discernimento. Que vai me ajudar a ser humilde e que vai me ajudar a compreender as pessoas como elas são e não da forma que eu quero que elas sejam. Irmãos, a palavra de Deus nos instrui em Romanos 15, 1. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Será que você pode, diante de Deus, dizer, eu sou forte? Será que diante de Deus você pode dizer assim, Senhor, obrigado porque o Senhor tem me sustentado? O Senhor tem me dado discernimento diante da vida e eu tenho procurado seguir aquilo que o Senhor deseja para mim? Senhor, o Senhor tem me dado discernimento quanto àquilo que é certo, quanto àquilo que é errado, quanto ao bem, quanto ao mal, quanto ao bom, quanto ao ruim. O Senhor tem me dado discernimento e o Senhor tem me ajudado a realmente fazer aquilo que te agrada. Será que nós podemos dizer que nós somos assim? Se somos, então nós podemos nos considerar fortes. Não porque nós temos força, não. Porque Deus está nos sustentando. Deus está nos auxiliando. Deus está nos fortalecendo. E para aqueles que são fortes, devem suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a si mesmo. Então aqui estão palavras de sabedoria que, se aplicadas, derrota Satanás e nos coloca numa posição mais próxima de Deus. Precisa existir no nosso meio espírito de ajuda e não espírito de competição. Sempre teremos diferenças pessoais, mas nós precisamos usar estas diferenças para crescermos na vida espiritual e para sermos um meio de ajuda para aqueles que estão fracos na fé, para aqueles que estão carecendo de instrução, para aqueles que estão carecendo de todo e qualquer tipo de ajuda. Se eu tiver discernimento, eu vou conseguir visualizar na pessoa quem ela é e o que ela está necessitando. E logo Deus vai me dar a oportunidade de ser um instrumento de grande bênção na vida daquele ou daquela. É necessário o discernimento. Nós precisamos então ter muito cuidado com as nossas diferenças pessoais, porque elas poderão destruir o nosso relacionamento com o próximo e principalmente o nosso relacionamento com Deus. Na maioria das vezes, é melhor sofrer a perda. E isso não é ser bobo, mas ser como Cristo. Sofrer a perda é ser como Cristo. Nós não estamos aqui para ganhar sempre. Não estamos. Às vezes os meninos, eles se envolvem em alguma competição e ficam bravos porque perdeu. E o que nós procuramos passar para eles é o seguinte: diante de uma competição, existe a vitória e existe a derrota. Para aqueles que são fortes, para aqueles que estão estruturados, eles vão considerar a derrota como sendo algo que foi necessário para o seu crescimento. Nós não estamos aqui somente para vencer. Nós não estamos aqui somente para ganhar. Às vezes, onde eu fui derrotado, vai servir de exemplo o meu próximo, que, através do exemplo que eu estou dando, do meu testemunho, vai servir de exemplo para ele, que eu realmente estou dependendo de Deus, e eu estou aqui para sofrer por uma causa justa. Eu estou aqui para realmente dar a minha vida para ser
servo para abençoar, para edificar. Então nós precisamos de discernimento. Que o Senhor nos dê então este discernimento diante das nossas diferenças pessoais. Dentro da igreja, nós temos mentes diferentes. Cada um com a sua opinião, cada um com a sua sugestão, cada um com a sua observação. Se nós nos unirmos para realmente fazer o melhor para agradar a Deus, pode ter certeza absoluta que essa igreja, ela será um instrumento de grande bênção. De grande bênção. Mas para que isso aconteça, precisamos nos entregar diante de Deus e falar para Deus: Senhor, me dê discernimento, que eu possa compreender o que realmente está acontecendo e que eu possa ter a atitude sábia diante daquilo que o Senhor quer que eu faça. Discernimento. Somos diferentes? Precisamos de discernimento para conseguirmos compreender o nosso próximo. Se nós não tivermos discernimento, nós vamos querer que o nosso próximo seja como nós. Imagina uma igreja cheia de Silval. Misericórdia, não é? Misericórdia. Então nós precisamos de pessoas diferentes. Porque é assim que a obra de Deus funciona. Nós somos parte de um corpo. E cada um tem a sua função. Quer dizer que se eu tenho a minha função, que é diferente da sua função, logo eu sou diferente de você. Então precisamos nos preocupar quanto às nossas diferenças pessoais. E que Deus nos ajude, nos dando discernimento para compreendermos um ao outro. E vamos ser um instrumento de bênção um para com o outro, com certeza. E em segundo lugar, outra área em que precisamos de discernimento, para não errarmos, é discernimento quanto à diferença denominacional. O versículo 3 de Romanos 14 diz: o que come não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então nós precisamos ter muito cuidado quando nós falamos de outras denominações. Nós temos N denominações em Goiânia, não é? E temos N denominações no Brasil e no mundo. N denominações. Precisamos ter certa cautela, porque sempre que nos referimos a outras denominações, infelizmente não é para poder falar bem, é para criticar. E quem somos nós para criticarmos? E aí criticamos a maneira de se portarem, de crer, de oferecer cultos a Deus, e aí vai. E o final do versículo que nós lemos nos diz que Deus o recebeu por seu. Aí você pode perguntar o seguinte: mas pastor, Deus não está naquele lugar. E aí eu vou te responder com outra pergunta: quem garante que não? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela me diz lá, em Atos capítulo 17, versículo 24, que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não está neste prédio. Deus está em cada coração. Deus habita naquele que realmente se entregou completamente a Ele. Naquele que reconheceu o sacrifício que Cristo fez por Ele para pagar os seus pecados. Deus habita neste coração. Então o templo feito por mãos de homens, Deus não está lá. Então muito cuidado quando nós criticamos tais denominações, fazendo o papel de Deus em suas vidas. E julgamento cabe somente a Ele fazer, porque só Ele é justo, verdadeiro e puro. Nós somos impuros, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós não somos donos da verdade. Irmãos, diferenças denominacionais existem porque homens discordaram de outros homens. E o pior de tudo isso é que deixaram uma grande brecha para que os falsos profetas pudessem trabalhar e arrebanhar o povo. Esse é o maior problema. Isso quer dizer que nós somos culpados pelas grandes aberrações que estão aí fora. Infelizmente somos. 1 João capítulo 4, versículo 1 diz assim: amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Precisamos do discernimento vindo de Deus
para provarmos se os Espíritos realmente vêm de Deus. Se aqueles são realmente instrumentos usados por Deus. Quando nós passarmos a desenvolver esse discernimento, ao invés de ficarmos questionando religiões e religiosos, nós passaremos a pregar Jesus Cristo às pessoas para que elas tenham os olhos espirituais abertos e não venham a cair na conversa dos inúmeros falsos pregadores que estão enganando a muitos aí fora. O meu papel, o seu papel, é de pregar Cristo, ao invés de ficar criticando religião e religiosos. Nos ajuda em alguma coisa? Acrescenta em alguma coisa? Nada. Você tem convicção de que tudo que se faz, se prega, ensina e pratica nesta igreja está baseado na Bíblia? Será que você tem esta convicção? Pois bem, o que nós precisamos fazer então é cumprir com as nossas convicções e não darmos olhos e nem ouvidos para o que está acontecendo aí fora. Agora, o discernimento que nós precisamos ter é para não cairmos nestes engodos destruidores. Às vezes nós somos levados pela emoção. Preciso de discernimento quando eu sou levado pela emoção. Sabe por quê? Porque senão eu vou ficar contemplando grandes coisas, grandes eventos, grandes oportunidades, mas que infelizmente estão fora deste livro. Se eu não estiver discernimento, eu vou cair nestes engodos, nestas armadilhas, se eu não tiver discernimento. E eu vou colocar a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu lado em risco. Porque eu não estou vislumbrando aquilo que realmente agrada a Deus. Então eu preciso ter discernimento quanto à diferença denominacional. Nós precisamos viver e praticar a nossa fé, e com isso o nosso Deus irá nos abençoar e clarear a nossa mente espiritual, nos dando discernimento para fazermos sempre o que o agrada. E diante das diferenças denominacionais, nós temos que pedir ao nosso Deus que nos mantenha sempre focados na verdade, na palavra. Esse livro precisa fazer diferença para mim. Para não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, então isso é usar de discernimento. Então muito cuidado. Nós temos todo e qualquer tipo de denominações na nossa cidade. Cuidado para onde que os seus olhos estão sendo dirigidos. Para onde o seu coração está te mandando. Muito cuidado. Muito cuidado. O Templo Batista Maranata não é a única igreja que prega a palavra de Deus. Não, aqui em Goiânia não é. Mas muito cuidado para que os teus olhos e o teu coração e a tua mente está te levando. É necessário discernimento para você agradar a Deus, para você estar no centro da vontade de Deus, para Deus te colocar onde Ele quer te colocar e não aonde você quer ir. É necessário discernimento. Em último lugar, outra área em que precisamos de discernimento para não errarmos é discernimento quanto à diferença doutrinária. O versículo 4 de Romanos 14 diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Será que todos aqui estão convictos da doutrina que seguem? Estão todos satisfeitos com o que está sendo, com o que estão aprendendo e praticando? Então é uma questão muito séria quando nos relacionamos à parte doutrinária. Hoje em dia, nós temos muitos modismos religiosos que afetam diretamente a essência doutrinária escrita por Deus. E está afetando por falta de pureza na interpretação. Por não se preocupar com o que o texto está dizendo. Com o contexto. Não procuram analisar a questão histórica, a questão cultural. Não procuram analisar isso para poder realmente descrever um texto e estudar naquele texto para poder passar a informação para os fiéis. Grandes heresias saem de versículos isolados e textos fora de contexto. Agora,
isso precisa nos levar a pensar e refletir no que nós temos crido. Nós não podemos simplesmente aceitar o que nos falam. Nós precisamos ter provas bíblicas daquilo que estão nos ensinando. Nós somos tão acomodados que, diante de um culto, aquele que está pregando, ele está sendo o alvo, não é? Para que você esteja sendo ensinado. Agora, não é simplesmente isso. O que está sendo ensinado condiz com o que Deus falou? Condiz com o que Deus pregou? Condiz com o que Deus deseja de mim e de você? Não é simplesmente acreditar naquele que está proferindo palavras para você. É verdade ou é mentira? Se nós pastores começássemos a ensinar que a partir de agora toda a igreja terá que orar em línguas, o que você faria? O que você faria? Sairia da igreja? Permaneceria na igreja? Faria o que estão dizendo para você fazer? Se chegássemos com um suposto pedaço de madeira, dizendo que é a cruz, que é da cruz de Jesus, para vender para você, você compraria? Esse aqui é um pedacinho da cruz de Jesus, nós trouxemos lá de Israel e nós estamos vendendo. Você compraria? E quando tem aqueles programas na televisão, onde o pregador ali, ele fala para você colocar um copo de água em cima da televisão, ou do rádio, você coloca? São questões que parecem ser simples, não é? Mas elas são muito sérias. Dentro das diferenças doutrinárias, nós precisamos saber o que Deus está dizendo. O que a Bíblia diz. E não o que homens estão dizendo. Eu preciso prestar atenção neste livro. É verdade? É real? Talvez você já assistiu, não é? Eu tenho falado um pouco a respeito disso. Talvez você já assistiu José do Egito, que passa na Record. Talvez você já assistiu Os 10 Mandamentos, que hoje já está no cinema, não é isso? Pode ser que você já assistiu estas novelas. Você já parou, pegou a Bíblia e começou a ler o que eles estavam dizendo lá para ver se era verdade? Se o que eles estão ensinando, porque ali eles estão ensinando. Se o que eles estão ensinando realmente está escrito aqui? Você já parou para fazer esta comparação? É algo muito sério. Porque se não estivermos preocupados com o que Deus realmente está falando, nós vamos ser enganados por aquilo que o homem está falando. E aquilo que o homem está falando, nos faz com que nós venhamos desagradar a Deus. Então a minha sinceridade para com Deus, precisa me levar a realmente comparar o que estão tentando me ensinar. E que estão dizendo que vem de Deus. Eu preciso ter discernimento quanto a diferenças doutrinárias. Irmãos, são questões que precisam ser analisadas. E dentro das diferenças doutrinárias, precisamos saber então o que a Bíblia está dizendo. E precisamos ser bons bereanos. O que é o bom bereano? Nós precisamos buscar na palavra. Nós precisamos saber o que está escrito. Nós usamos, o multimídia aí para poder facilitar. Você gosta de anotar as mensagens, então fica fácil, não é? Você vai lá, anota os versículos, anota o título, anota todo o esboço do texto. Nós usamos. Agora, você tem a curiosidade. Não vamos falar de curiosidade, não. Mas você tem a preocupação de saber se esses versículos estão realmente certos, corretos?
Quantas e quantas vezes nós já projetamos versículos ali com a referência errada? É o erro humano. E se eu for estudar esta mensagem daqui a uns dias, eu vou pegar lá algo errado? Mas peraí, não tem nada a ver. O pastor falou isso mesmo? Foi ensinado isso mesmo? Então precisamos ser bons bereanos. Não é somente acreditar, confiar, não. Você fala que o mineiro é desconfiado, não é? E às vezes é bom ser desconfiado. Porque me ajuda a realmente perceber se aquilo é real ou não. Se condiz ou não condiz. Nós precisamos usar a palavra de Deus para a nossa defesa, como um escudo para nos proteger das heresias que estão sendo ditas aí fora. Agora, para que este escudo nos proteja, nós precisamos saber manejá-lo bem. Precisamos conhecê-lo. Ele não vai me proteger se eu não sei usá-lo. Vai acabar sendo algo contra a minha pessoa, se eu não sei usá-lo. Se alguém chegasse com uma opinião doutrinária diferente da sua, será que você teria provas bíblicas para defender a sua opinião? Por isso que é necessário conhecimento da palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, diz assim: Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Eu preciso ter discernimento quanto a este livro. Eu preciso ter discernimento daquilo que eu estou ouvindo, daquilo que estão tentando me passar. Eu preciso de discernimento. Porque senão nós vamos cair em rodas de outras doutrinas que não estão sendo formadas e nem formuladas por Deus, mas por homens. Deus é perfeito, o homem é imperfeito. A palavra de Deus é perfeita, a palavra do homem é imperfeita. Então, muito cuidado o que você está buscando. Muito cuidado para onde você está direcionando os seus ouvidos. Muito cuidado. Os seus olhos, muito cuidado. Hoje nós temos na internet, não é? Você quer ouvir um sermão sobre tal assunto, sobre tal tema. Se você falar na internet, você acha várias mensagens, vários pregadores falando a respeito daquele assunto. Tenha discernimento. Busque discernimento diante de Deus para você ouvir coisas que foram escritas por Deus e não por homens. Tenha esse cuidado. Mas você vai só conseguir esse cuidado, ter esse cuidado, se você buscar diante de Deus o discernimento necessário. E concluindo, como temos reagido diante das diferenças pessoais? Será que temos agido com maturidade, sempre pedindo sabedoria e orientação de Deus? Diante de pessoas, nós precisamos ter certa cautela, porque podemos ofendê-las, podemos magoá-las, podemos destruí-las. Se eu orar a Deus, Senhor, me dê discernimento, Ele vai me dar. Ele vai me dar discernimento quanto às pessoas que estão ao meu redor. E eu vou conseguir acrescentar em suas vidas. Então ore a Deus, pedindo discernimento. Como que nós temos reagido diante das diferenças denominacionais? Temos convicção de que estamos no lugar onde o próprio Deus nos colocou? Temos essa convicção? Se existem dúvidas, ore a Deus. Pode ser que a dúvida está sendo produzida pelo meu próprio ser. Não é Deus que está produzindo, porque Deus não produz dúvidas. Deus, Ele nos dá a convicção. Deus, Ele nos ensina. Ele deixa a nossa mente clara quanto ao trajeto que Ele quer para nós. Então, diante de denominação, eu preciso saber que foi Deus que me colocou. E que talvez a minha indiferença, talvez a minha fraqueza,
está sendo produzida pelo meu eu. O meu desânimo está vindo de mim mesmo e eu preciso lutar contra isso. E como temos reagido diante das diferenças doutrinárias? Concordamos plenamente com o que está sendo pregado e ensinado porque temos sido bons bereanos? Você sabia que se você for um bom bereano, você vai estar nos ajudando? Isso é muito verdade. Se você for um bom bereano, você vai estar nos ajudando. Porque diante de algum deslize, diante de alguma falha, que nós estamos sujeitos a isso, você vai poder nos orientar. Você vai poder chamar a nossa atenção. E aí nós vamos perceber que, realmente eu falei algo indevido. Isso já aconteceu várias vezes. Então seja um bom bereano. E você vai fortalecer o corpo de Cristo. Você vai fazer com que a igreja se mantenha sempre no centro da vontade de Deus. Sendo fiel à palavra de Deus. Não pregando heresias. Seja um bom bereano. Irmãos, as diferenças vêm quando se analisa a palavra de homens. Mas quando se dá crédito à palavra de Deus, não existem diferentes opiniões, porque a Bíblia não é um livro de confusão, mas sim de ajuda e esclarecimento. Vamos buscar a verdade. Vamos nos fortalecer na verdade. E aí nós vamos ter maturidade e vamos ser o instrumento necessário para que a igreja esteja sempre ativa e ativa para a glória de Deus. Então oremos a Deus para que nos dê discernimento e fiquemos com a Bíblia e fiquemos com a sua palavra. E Deus vai nos ajudar, vai nos fortalecer e seremos um povo guiado por Ele, sustentado por Ele, abençoado por Ele. Que assim o seja e que Deus nos abençoe. Vamos orar a Deus?